O vídeo de hoje é sobre a Raia Drogasil. Você conhece essa empresa? A Raia é o maior grupo farmacêutico do Brasil. Eles têm aí na faixa de 16% de market share. E ela atua no setor de saúde. Então, teoricamente, é uma empresa defensiva, descorrelacionada com o PIB. E isso é bom. Mas será que compensa investir na Raia Drogasil? E aí, se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like aí. Nesse vídeo, a avaliação vai ser completa. Bora pro vídeo! A Raia Drogasil Saúde foi criada em 2011 pela fusão da Droga Raia, fundada em 1905, e da Drogasil, que iniciou suas operações em 1935. Com mais de 2 séculos de experiência na gestão de farmácias, a empresa atualmente detém cerca de 16,5% de participação no mercado e é líder no setor em termos de receita e número de farmácias. Além de medicamentos, produtos de perfumaria, higiene pessoal e cosméticos, a empresa oferece diversos serviços a seus clientes, incluindo aferição de pressão, teste de glicemia, avaliação de bioimpedância, aplicação de medicamentos injetáveis e vacinas variáveis. A Raia Drogasil é uma empresa de crescimento e todos os indicadores comprovam essa expansão. Em 2024, a empresa inaugurou 300 novas farmácias e para 2025 há uma previsão de abertura de algo em torno de 350 novas unidades. A Raia Drogasil está presente em todos os estados do Brasil e a digitalização das vendas tem sido crucial para o seu crescimento. Atualmente, 17% das vendas são online e os outros 83% são efetuados nas lojas físicas. A empresa possui hoje mais de 3.200 lojas, espalhadas em todo o território nacional, sendo que 40% das lojas são da marca Rede Raia e os outros 60% da Rede Drogasil. O maior mercado hoje é São Paulo, com cerca de 1.300 lojas. A receita e o EBITDA também vem aumentando ano a ano e o gráfico evidencia que a taxa média de crescimento ponderada do faturamento da empresa dos últimos 5 anos está estimada em 17,8% ao ano. Desde a fusão de Raia e Drogasil, o faturamento da empresa foi multiplicado por 9 vezes. E o EBITDA cresce num ritmo mais forte ainda, perfazendo uma média ponderada de 21% ao ano. Em relação à composição do faturamento, os medicamentos de marca são os principais produtos comercializados pela empresa, representando mais de 42,5% da receita bruta das vendas. Os genéricos correspondem a 12,3% e a perfumaria a 25%. Os medicamentos sem receita perfazem 19,8% do faturamento. A empresa é inserida no setor de saúde e o preço dos medicamentos são controlados por lei federal e reajustados anualmente pela inflação. O segmento de farmácias é considerado um setor defensivo e possui uma resiliência muito grande diante das oscilações econômicas, possuindo pouca correlação com ciclos econômicos. Além disso, a empresa se beneficia do envelhecimento da população, e isso, de certa forma, é bom, pois a demanda por medicamentos aumenta com o envelhecimento das pessoas, já que a decisão de compra muitas e muitas vezes não pode ser adiada. As ações da empresa são comercializadas pelo ticket RADL3. A liquidez é interessante e diariamente são vendidos mais de 240 milhões de reais em ações. O coeficiente beta é de 1,02, mas só para lembrar, o que é coeficiente beta? O beta é um indicador que correlaciona o preço da ação com o preço do benchmark, que no caso é o Ibovespa. Então, a cada 1 ponto percentual que o Ibovespa se movimente para cima ou para baixo, é de se esperar que a ação da Droga Raia se movimente em 1,02. E a volatilidade? A volatilidade da empresa está estimada em 28,7%.
Bora lá, pessoal, fazer a avaliação econômica financeira da Droga Raia, né? Eu utilizo a análise dinâmica de balanço. O que é isso? Eu pego as 200, 300 contas do balanço patrimonial da empresa e faço uma reclassificação. E fiz isso para todos os anos, de 2019 a 2024. E essa reclassificação ela acontece para eu poder mensurar o capital de giro da empresa, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria, né? E para começar, eu gosto de fazer o gráfico de blocos do último período disponível, que no caso é dezembro de 24, só para entender que empresa que é essa. É só um aperitivo, né? E o que a gente percebe? Uma empresa que tem um capital de giro aqui estimado em 3 bilhões 508 milhões de reais, mas ela tem uma necessidade de capital de giro de 3 bilhões 602 milhões. Então o que acontece? O capital de giro não é suficiente para custear a necessidade de capital de giro. Ele é menor, tá vendo? 3,5 contra 3,6. E aí a empresa tem que ir no banco, pegar dinheiro emprestado, e no caso ela pegou aí 93 milhões de reais para conseguir fechar a conta, né? Então ela utiliza, né? A Droga Raia ela utiliza 3 bilhões e 500 milhões de capital próprio e 100 milhões de capital de terceiro para financiar a sua necessidade de capital de giro, que está estimada em 3 bilhões e 600 milhões de reais. O que mais a gente vê de interessante nessa tabela, né? Em primeiro lugar, né, o capital de giro e a necessidade de capital de giro tem um comportamento muito parecido, né? Ele sai de valores aí na faixa de 1 bilhão e 600 milhões de reais e eles vão crescendo praticamente juntos, né? Chegando aí na faixa de 3,5, 3,6 em 2024, né? Mas isso aqui a gente vai ver esse comportamento no gráfico, ok? E o saldo de tesouraria? Aqui é a primeira notícia ruim que a Droga Raia dá pra gente, né? Olha só, em 2024 ela estava com um saldo negativo de 93 milhões de reais, em 2023 quase 200 milhões, né? Ela chegou a ter o saldo positivo em 2022, mas em 2021 também negativo, né? Então é uma empresa que ela tem uma situação comum, né? O capital de giro dela não é suficiente para custear a necessidade de capital de giro e não é raro, né, ela utilizar dinheiro de banco para conseguir fechar as contas. Mas vamos ver o gráfico, né? O gráfico é interessante porque ele mostra a tendência das retas, né? E o que a gente percebe? O capital de giro, que é representado pela linha azul, né? A necessidade de capital de giro é a linha vermelha, né? Então as duas retas elas crescem praticamente juntas. Ora o capital de giro é superior à necessidade, ora a necessidade é superior ao capital de giro. Isso aqui é ruim, né? Geralmente você tem que ter o capital de giro, né, definitivamente em níveis superiores à necessidade do capital de giro, né? E a outra notícia ruim é aquilo que a gente tinha visto, né? O saldo de tesouraria lá sempre tendendo a zero, às vezes com valores negativos, né? Igual é o caso de 21, 22 e 23, e às vezes com valores positivos, né? Então definitivamente não é uma estrutura de capital que eu gosto, né? A empresa ela precisa do saldo de tesouraria, ela precisa de dinheiro de banco para conseguir custear a sua necessidade de capital de giro, né? E isso é ruim. Mas vamos dar uma olhadinha no saldo de tesouraria, né? Aqui é o saldo de tesouraria. E o que a gente vê, né? Nós vemos que é uma empresa, olha aqui a conta de empréstimos, né? Crescente, né? Saindo de 228 milhões em 2019 e indo para 637 milhões de reais em 2024, né? Então, definitivamente, é uma empresa que não tem dinheiro na tesouraria próprio, né? E por que eu falo isso, né? Pelo seguinte, olha aqui 2024, né? Como que a gente calcula o saldo de tesouraria? Nós pegamos o caixa, né? No caso, a empresa tinha 528 milhões em caixa. Pegamos as aplicações financeiras de curto prazo. No caso, a empresa tinha 15 milhões de reais de aplicação financeira de curto prazo, né? Então, 528 com 15 dá mais ou menos 545 milhões. Então, ela tinha esse dinheiro aqui. Se ela abria lá o aplicativo financeiro dela, ela ia ver que ela tinha 545 milhões de reais em caixa em aplicações financeiras. Mas se ela fosse lá na aba do empréstimos e financiamentos de curto prazo, ela ia ver que ela tem, né, empréstimos vencendo no curto prazo de 637 milhões de reais, né? Porque curto prazo, menos de um ano, né? Então o dinheiro que ela roda a empresa, esses 545, não é dela, porque ela tem 637 milhões de curto prazo, né? Então ela foi lá, pegou um empréstimo de 637, gastou 93, né? E aí ficou aí com 540 milhões de reais no caixa, né? Então é uma empresa que tem uma situação de liquidez ruim.
Como pode, né, pessoal, uma empresa que fatura aí seus 40 bilhões de reais está de pendurada em banco, né, pegando aí 600 milhões de reais para pagar suas exigibilidades de curto prazo? Vamos dar uma olhadinha no capital de giro próprio para ver qual que os recados que o capital de giro manda para a gente, né? Aqui nós temos a seguinte situação, né? O capital de giro da empresa está estimado aí hoje em torno de 3 bilhões e 500 milhões de reais e ele vem crescendo, né? Ele vem crescendo, saiu de 1,7 bilhões em 2019 e batendo aí 3,5 em 2024. Ao longo desses 6 anos, o que aconteceu de interessante, né? Logo de cara, vamos olhar aqui a conta de empréstimos, né? Os empréstimos, né, estão numa crescente, saíram de 900 milhões em 2019, batendo aí 2,7 bilhões de reais em 2024. E aqui, pessoal, são empréstimos de longo prazo, tá? Então, no saldo de tesouraria, ela deve 637 milhões de empréstimos de curto prazo e no capital de giro ela deve 2,7 bilhões de empréstimos no longo prazo. E isso é ruim, né? O que a gente vê? Descendo aqui nas contas cíclicas do passivo, a gente vê que era uma empresa que tinha uma reserva de lucro batendo aí 2,7 bilhões, mas ela fez uma integralização de capital e o capital de giro dela hoje está estimado em 4 bilhões de reais. Essa conta aqui, o dinheiro sai da reserva de lucro e ir para o capital social, tanto faz. É lançamento só contábil, né? Só está aumentando o capital social, então não tem efeito no dia a dia da empresa, né? Mas a grande informação que o capital de giro próprio mostra para a gente são as duas últimas linhas, tá, pessoal? O imobilizado e o intangível, né? E aqui é que a gente começa a entender por que a empresa trabalha com saldo de tesouraria virado, né, que ela precisa de dinheiro de banco para fechar as suas obrigações no dia a dia e por que ela tem essa conta de empréstimos, né, crescente, né? Então vamos lá. O imobilizado é a estrutura da empresa, né? São as lojas, os equipamentos, o material, frota, a estrutura da empresa, né? E o intangível é a marca, é aquelas coisas, a diferença quando ela comprou alguma coisa, algum imobilizado, a diferença entre o valor pago e o valor real, ela escritura nessa conta, né? E o que a gente vê? Lá pelos idos de 2019, se a gente fizer uma conta grossa aqui, ó, 4,8 bilhões de imobilizado mais 1,2 de intangível dá 6, né? 4 mais 1, 5, 6 bilhões. Grave esse número. Em 2019, o imobilizado dela era de 6 bilhões. Em 2024, o imobilizado dela está 6, mais 2, 8, mais 500 mil, 8,5, né? Então, ela sai de uma estrutura de 6,5 bilhões de reais, né, de dinheiro, né, em imobilizado intangível e chega em 2024 numa estrutura de 8,5 bilhões de imobilizado e de intangível, né? Então, de 19 para 24, ela imobilizou 2,5 bilhões de reais, né? E quem que sustentou esse dinheiro, né? Quem? Empréstimos e financiamentos, né, que praticamente é o mesmo número, que sai de 900 milhões e vai para 2,7, né? Então é uma empresa que ela está num processo de imobilização. O imobilizado delas, a gente pode até achar que é pouco, né? Porque você pega uma empresa aí que fatura 40 bilhões de reais, você tem um imobilizado de 8,5, é pouco, né? Mas é uma empresa comercial, ela não é uma empresa industrial, né? Então a gente tem que tentar entender essa variação que tem aqui ano após ano, é porque a empresa ela cresce, né? Ela vem crescendo no faturamento e é uma empresa, no videozinho eu mostrei, conversei sobre isso, que ela inaugura 300 lojas por ano, né? Em 2025 existe uma previsão de inauguração de 350 lojas, né? Então isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que o imobilizado suba, né? Como a empresa tem uma margem pequenininha, que nós vamos olhar mais adiante, então o que acontece? A conta não fecha, ela pega dinheiro de banco, né? E aí ela sacrifica seu saldo de tesouraria que fica virado no vermelho, ok? É isso que acontece. Então, pessoal, vamos agora olhar a necessidade de capital de giro. E a necessidade de capital de giro ela vem crescendo de forma gradativa, como o gráfico mostrou para a gente, a linha vermelha, né? Ela vem crescendo de forma gradativa. A tabela também mostra, né, que ela sai de 1,6, está indo para 3,6, né? Nesse período ela aumentou em 2,24 vezes, né? Só pegar o 3,6 e dividir por 1,6. Então ela mais que dobrou a sua necessidade de capital de giro, né? A receita também praticamente dobrou. Olha, quando eu falo que a necessidade de capital de giro ela caminha com a receita, olha que coisa linda, né? Essa equação aqui, essa linha aqui é o aumento da necessidade de capital de giro, né? Que sai de 1,6 vai para 3,6, você divide 1 por 8 dá 2,24. A receita está aqui também. Se você pega a receita de 24 e divide pela receita de 19,
dá 2,21. Então a gente percebe o quê? Que na medida que o faturamento vai aumentando, a necessidade de capital de giro também vai aumentando, né? Muito legal, né? Agora, o que está acrescentando necessidade de capital de giro? Quais são as principais contas, né? E a principal conta é a de estoque, né? Se no capital de giro nós vimos que o processo de abertura de lojas, né, ele, ao longo de 6 anos, ele só solicitou um incremento de valor de algo em torno de 2,5 bilhões de reais, né? Na necessidade de capital de giro, os estoques, né? Olha aqui, em 2019 eram 4 bilhões, em 2024 vai para 8,5, né? Então, esse processo de abertura de lojas que a Droga Raia faz, ele necessita, sim, de dinheiro para abrir as lojas, né? A gente mostrou isso aqui, foi 2,5 bilhões de reais ao longo dos anos, mas ele precisa também, né? E ele precisou, aliás, de 4 bilhões de reais, né? Ao longo desses mesmos anos, né? Então, ou seja, a empresa gasta mais dinheiro com estoque do que com a sua estrutura física, né? E isso é normal porque é uma empresa comercial. Muitos medicamentos têm um valor unitário muito alto, né? Mas, por outro lado, parte da conta ela conseguiu repassar para os fornecedores, né? A conta de fornecedor também está subindo, né? Saiu de 2,6 para 5,8, né? Se a gente pega aqui, faz as divisões, né? Esse número, essa coluna aqui, eu estou dividindo os indicadores de 24 pelos indicadores de 19. A gente vai ver o quê? Se eu pegar o estoque de 24 e dividir por o estoque de 19, vai dar 2,18. Se eu dividir a conta fornecedor de 24 pela conta fornecedor de 2019, vai dar 2,19. Igualzinho. Então, ou seja, na medida que o estoque está aumentando, a conta de fornecedor está aumentando, e isso é bom, né? Porque o fornecedor está ajudando a financiar um pouquinho a conta de estoque. Mas o acréscimo de capital é muito grande, né? Aqui, para montar estoques ao longo do ano, ela precisou de 4 bilhões de reais, né? E para montar as lojas, ela precisou de outros 2,5. Então, 2,5 com 4 são 6,5 bilhões de reais que ela utilizou para fazer o seu crescimento orgânico, né? A Droga Raia, ela cresce de forma orgânica, né? Isso é muito bom, mas mesmo assim precisa de dinheiro, principalmente por causa da conta de estoque. Agora vamos falar do endividamento, né? A empresa, ao longo desses anos, ela tem se endividado, né? Aqui, ó, em 2019 ela tinha uma dívida líquida de 800 milhões de reais, em 2024 ela tem uma dívida líquida de 3,4 bi. Então aqui ela botou, né, praticamente 2,5 bilhões de reais em dívida líquida, né? E como é que eu calculo isso, né? No ativo eu pego o caixa, né, e eu pego as aplicações financeiras, né, que estão aqui. No passivo eu pego os empréstimos de curto prazo, as debêntures de curto prazo, os empréstimos de longo prazo, as debêntures de longo prazo e surpresinha, pessoal, surpresinha. Recebíveis descontados, ela começou a descontar recebíveis em 2024. Que recebível é esse? Esse é cartão de crédito, né? Você vai numa loja da Droga Raia, ou você paga em dinheiro, ou você paga em cartão de débito, que o dinheiro cai na conta da Droga Raia na hora, ou você paga na opção cartão de crédito, né? Isso vai para uma conta lá na administradora de cartão de crédito e ela foi lá e descontou. Então isso é ruim, né? Então isso aqui também está no endividamento, tá, pessoal? Por isso, inclusive, que o endividamento de 23 para 24 ele dá um pulo, né? Ele sai de 2,7, passa para 2,4, que é basicamente o acréscimo do desconto de cartão de crédito que a empresa começa a fazer, né? Então, além dela ter essas operações aí de longo prazo, os empréstimos, as debêntures, ela agora está também trocando cartão de crédito, né? Isso mostra que é uma empresa que está com uma situação de caixa, uma situação de liquidez debilitada, tá? Ninguém quer trocar dinheiro em administrador de cartão de crédito porque custa caro. Isso aqui custa caro. E é por isso que o resultado financeiro dela está, inclusive, ruim, né? O resultado financeiro de 2024 ele foi bem pior do que o de 2023, né? Algo em torno aí de 70 milhões de reais, né? Hoje a empresa tem um resultado financeiro de, né, na média, 900 milhões de reais, né? E isso é ruim, né? E o que é o resultado financeiro? Juros pagos, juros recebidos menos juros pagos, né? E no caso derivativo, que eu acho que eles não têm, mas se tiver, está aqui dentro, né? E a empresa ela paga aí na faixa de quase 1 bilhão de reais de
despesas financeiras por ano. Mas ela tem um EBIT legal, que é um EBIT de 2,3. E eu gosto de calcular o endividamento da empresa fazendo uma conta da dívida líquida em relação ao EBIT, né? Então, se a gente pega a dívida líquida de 3,4, divide pelo EBIT dela de 2,3, dá um indicador de 1,5. É ruim? Não, é um indicador bom. Né? Um indicador bom mesmo é abaixo de 1. Né? Mas no 1,5 a gente tem visto aí indicador aí na B3 de 4, 5. E empresa com indicador de 4, 5 pagando dividendos. Né? Então, assim, mostra o quê? Mostra uma gestão temerária. Então, sobre o endividamento, a situação piorou, mas se você considera esse endividamento em relação ao EBIT, ainda está no nível aceitável de endividamento, embora seja uma empresa que tem uma situação de liquidez ruim. Para fechar a parte financeira, vamos olhar aqui os indicadores de resultado da companhia. Eu estou separando aqui 5 indicadores, que é o faturamento, o custo da mercadoria vendida, o EBIT, né? O resultado financeiro e o lucro líquido. O que nós vamos ver? Faturamento crescendo de forma muito forte, a empresa praticamente dobrou de faturamento de 2020 para 2024, tá? A Raia Drogasil é uma empresa de crescimento, esse número já mostra isso, né? Ela tem um CMV bem administrado, sempre na faixa dos 70 pontos percentuais, né? Isso é muito bom, mostra que realmente os 2 séculos de experiência em administração de drogarias faz algum sentido, né? É um século da Droga Raia e um século da Drogasil, dão 2 séculos, né? E aí a empresa tem um CMV de 70 pontos percentuais e o EBIT baixinho, pessoal, tá vendo? Agora, é um EBIT que a gente tem que aceitar ele, né? Por quê? Porque ele é um EBIT que a gente está vendo já em 2021, 5,7, 2022, 6,3, 2023, 6,1, 2024, 6,1. Então, o EBIT da Droga Raia é esse. A margem é pequena, né? Então, você imagina, né? Fatura o que fatura para ter um EBIT de 6%, né? E aí, o que acontece? Como o EBIT é muito baixo e a empresa tem aqui um resultado financeiro negativo, né? O lucro líquido dela é pior ainda, né? Então, é uma empresa com o lucro líquido na faixa de 3%, né? Ruim, né? Decepcionante, né? A gente vê uma empresa com um EBIT na faixa de 6 e um lucro líquido na faixa de 3. Eu definitivamente não gosto desse tipo de empresa. Eu não gosto de empresas que têm um EBIT baixo, né? Porque ela acarreta um lucro líquido baixo. E por que eu não gosto? Porque, gente, olha aqui o faturamento. O faturamento é muito grande. Qualquer coisa que acontece aqui, esse EBIT que pode ser engolido, né? Então é complicado, cara. É complicado. Imagina, por exemplo, a situação que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Que o Rio Grande do Sul, as enchentes, que praticamente pararam o estado e tal. O impacto na Droga Raia foi pequenininho, né? Mesmo porque, né, a grande parte das lojas da Droga Raia é no estado de São Paulo, né, na cidade de São Paulo. Imagina se a cidade de São Paulo para por algum motivo, né? O que ia acontecer com o CMV? Ia lá para cima. Se tem perda de estoque, né, numa provável enchente, uma coisa assim, o CMV vai lá para cima e esse número explode, né? Então a empresa foi feita para dar dinheiro, para dar resultado, né? E eu não acho legal você trabalhar com um EBIT de 6% e um lucro líquido de 3%. É o caso da Vibra Energia. Eu tenho até um vídeo no canal que eu falo sobre a Vibra, né? A Vibra tem um lucro líquido de 2 pontos percentuais. Ela fatura, né, fatura enorme, não estou lembrado de cabeça qual é o faturamento dela, mas o lucro líquido é 2%. É muito pouco, né? A empresa tem que dar dinheiro, tem que faturar e tem que dar dinheiro. Não é só faturar, tem que ter margem, né? E é por isso que eu não gosto dessas empresas que faturam pouco, né? Que tem margem reduzida. Porque se acontece algum evento, né, extraordinário, um cisne negro, algum problema assim, vai acontecer que a empresa vai para o vermelho, né? Ok? Tá certo, ela tem uma operação muito diluída, tem mais de 3 mil lojas, né? Mas enfim, né, a gente percebe que é uma empresa endividada, né? Endividada não, é uma empresa que tem problema de liquidez, que tem um endividamento controlado, né? Que ela tem uma característica de crescimento, né? E que tem um lucro líquido muito baixo. Isso é frustrante. Agora eu vou responder a pergunta: vale a pena investir na Raia Drogasil? Qual a situação econômica financeira da empresa? Então, vamos por partes. Em relação à parte econômica financeira, o que nós vimos? Nós vimos que a Raia Drogasil tem uma liquidez baixa. Inclusive, o saldo de tesouraria ele é negativo, em 93 milhões de reais. E o que significa isso? Isso significa que o dinheiro que a empresa tem em caixa e em aplicações financeiras de curto prazo não é dela.
Ele veio de empréstimos de curto prazo, né? Então ele pegou empréstimos de curto prazo para custear o seu caixa, para custear aquelas exigibilidades de curto prazo. E isso é ruim, né? Nós vimos que o capital de giro dela e a necessidade de capital de giro, elas têm inclinação positiva e elas crescem de forma até entrelaçada, né? Ora, o capital de giro é um pouquinho maior que a necessidade de capital de giro, ora, a necessidade de capital de giro é um pouquinho maior, né? A necessidade de capital de giro até tem uma inclinação um pouquinho maior, um pouquinho mais forte que o capital de giro próprio. Mas não é esse o problema, as inclinações. O grande problema da Raia Drogasil é que nos últimos 6 anos ela vem num processo de crescimento muito forte, né? O faturamento da empresa saiu de 17 bilhões de reais em 2019 e bateu algo em torno de 38 bilhões em 2024, né? Mas como é que esse crescimento cresceu dessa forma? Em primeiro lugar, em função do aumento de número de lojas, né? Ela cresce, né? Ela implanta na faixa de 300 lojas por ano. E agora em 2025, a previsão é que sejam inauguradas mais de 350 lojas, né? Então esse crescimento, né, físico da quantidade de lojas demanda muito dinheiro, né? E ele demanda dinheiro tanto para você implantar as lojas, fazer a estrutura física, né? E isso ao longo desses anos, né, a empresa gastou mais ou menos 2 bilhões e meio de reais. Mas precisa também de estoque, né? E a conta de estoque ela é relevante. Os produtos farmacêuticos são caros, né? Agora, é lógico que o dinheiro que ela tem que colocar na conta de estoque é só aquele dinheiro que ultrapassa o que foi financiado pelo fornecedor, né? Então ela vira e fala assim, ó, eu tenho que colocar aqui 4 bilhões de estoque, né, em todas as minhas lojas, mas eu tenho uma conta de fornecedor de 2 bilhões e meio. Então falta 1 bilhão e meio de reais, que isso eu tenho que bancar com o meu dinheiro. E é isso que acontece, né? Além da Droga Raia, ao longo desses 6 anos, ter investido algo em torno de 2,5 bilhões de reais na sua estrutura física, né? E esse número está no balancete, está lá no imobilizado, está lá no intangível. Além disso, ela teve que fazer um aporte de algo em torno de 1,4, 1,5 bilhões de reais para suprir estoque para essas lojas ao longo desses 6 anos. E o que acontece, né? 2,5 com 1,5 dá 4 bilhões de reais, né? Ela não tem esse dinheiro e aí ela vai aonde? No banco. E aí ela pega dinheiro de curto prazo para bancar o seu saldo de tesouraria, que são as suas obrigações do dia a dia, e ela pega dinheiro de longo prazo, né, nos bancos e em debêntures, né, para custear o seu capital de giro, né? Então é por isso que a Droga Raia de 2020 ela tinha 830 milhões de reais de empréstimos. E a Droga Raia de 2024 ela tem 3,5 bilhões de reais em empréstimos, né? Esses empréstimos hoje, né, eles consomem grande parte do EBIT da empresa, né? Eles têm um resultado financeiro de algo em torno de 930 milhões de reais. É muito você falar que a Droga Raia tem um resultado financeiro negativo de 930 milhões de reais? Não, não é muito, né? Principalmente porque ela tem um EBIT muito forte, né? Se você faz aquele indicador que é a relação do EBIT versus endividamento, dá algo em torno de 1,5, que é algo bem administrável, né? Agora, nós falamos da parte do balanço patrimonial, ativo e passivo, os indicadores dinâmicos, né? Falamos um pouquinho do endividamento. E o resultado? Como é que está o resultado da companhia? O que acontece, gente? O setor de farmácia, ele tem um CMV alto. Isso é estrutural, não é só na Droga Raia, tá? A Droga Raia tem um CMV de 70%. Mas se você for lá olhar outras farmácias, na bolsa você tem a Pague Menos, que também tem um CMV de 69%. Se você for para outros varejos, para uma loja Renner, se for para uma Americana, se você for para uma Marisa, você vai ter um CMV menor, na faixa aí de 40%, 50%. Mas não importa. No segmento de saúde, no segmento de farmácia, o CMV ele é alto estruturalmente e é na faixa de 70 pontos percentuais. E aí o que acontece? Você tem uma empresa que sim cresceu o faturamento de forma muito forte nos últimos anos, mas como ela tem um CMV muito alto, ela deixa um EBIT de 6%.
né? E como hoje a Raia Drogasil ela tem um endividamento aí que gera despesa financeira na faixa de 900 milhões de reais, né? Com esse EBIT ela teria que pagar ainda os impostos e teria que pagar ainda o resultado financeiro. Então o lucro líquido na última linha é 3 pontos percentuais, né? É muito pouco. E é uma empresa que não paga dividendos, ela paga 1 ponto percentual. E eu até acho que ela não deveria pagar dividendo nenhum, porque esse 1 ponto percentual está fazendo falta no caixa. Tanto que ela tem pego dinheiro de curto prazo para custear o seu saldo de tesouraria, né? Então, na minha opinião, eu percebo uma empresa interessante, bem administrada, mas que está num nicho de mercado que tem uma margem muito reduzida. Se você quer investir em saúde, existem outras opções que têm uma margem maior, né? Eu não recomendo investimento na Raia Drogasil nem para conseguir oferir dividendos e nem para conseguir oferir ganho de capital no longo prazo. Apesar da Raia ser uma empresa de crescimento, ela tem uma margem líquida muito pequena, estruturalmente não é algo só da Raia, é uma característica estrutural, né? E para ela melhorar esse resultado, o que ela vai ter que fazer? Diminuir o endividamento dela para pagar o menor volume possível de resultado financeiro, né? O seu déficit financeiro tem que ser o menor possível, né? Porque aí isso vai virar lucro líquido, aí pode melhorar um pouco a situação. Mas o que a gente vê na Raia? A gente vê na Raia uma empresa que tem 16% de market share e que ela quer continuar crescendo ano a ano, né? Em 2025 ela já anunciou que vai colocar mais 350 lojas. Então esse processo de crescimento da companhia, ele vai continuar atacando o seu capital de giro, vai continuar atacando o seu saldo de tesouraria, ok? Então por isso que eu percebo que não é uma opção boa de investimento, ok? Espero que vocês tenham gostado. Cara, gostou? Dá um like. Não gostou? Coloca nos comentários aí alguma coisa que eu possa melhorar, enfim, nesse sentido. O vídeo é para vocês. O estudo eu já fazia há muitos anos. Agora eu tomei a decisão de dividir os meus estudos com vocês. Então comenta que eu vou ter prazer em avaliar e, se for possível, vou atender. Ok? Muito obrigado. Fiquem com Deus.